Oi, qual é o seu nome? Meu nome é Jéssica Luísa Rodrigues. Em quantos vocês são na sua família? Somos em 5. E eu sou a segunda de 3 filhas. De onde você é? Sou do Brasil. Qual estudo você tem? Eu estudei o ensino médio completo, terminei a escola. Em que lugares você tem estado na sua missão? Minha formação foi em Camapuã, Mato Grosso do Sul, num estado um pouquinho longe do meu estado. Então, nesse mesmo estado, como era somente eu, como missionária, como CEPA, então eu fiquei também como dois anos também como CEPA nesse estado. E depois eu fui para o estado de São Paulo, uma cidade como cerca da minha cidade, e fiquei lá como 6 meses. E depois desses 6 meses, eu vim para o México e fiquei como 1 mês na cidade chamada Labor de Peralta, em Guanajuato. Por que você está no México? Bom, eu poderia dizer que é uma etapa de aspirantado, mas só que não é, porque, bueno, como eu disse, no Brasil era somente eu como CEPA, não tinha outra. E aqui eu tive a oportunidade de fazer essa experiência com missionárias leigas. E depois dessa experiência missionária, como por causa dos meus papéis, né, tenho que arrumar para que dê um pouquinho mais tempo. Então agora já estou ficando em Campo Missão. E aí já estou como aspirando essa espiritualidade, essa comunidade que faz parte de mim, faz parte da experiência como uma missionária, como uma serva da palavra. Nos conte uma experiência da sua missão. Acredito que a maior experiência que eu estou tendo como missionária é dentro da minha própria família, porque minha mãe sempre ia na igreja e meu pai também, só que depois que eu entrei na experiência missionária, eu tive a oportunidade de ter agora de ter agora meus pais como CERS, algo que eu não imaginava. E já me perguntava, e por que comigo? E por que na minha família? Por que isso com a minha pessoa? E é onde eu vejo a graça de Deus, né, nesse tempo de experiência missionária, que assim como eu deixei a minha casa, deixei a minha família, e estou cuidando como assim dos projetos de Deus, o que Deus tem planejado em minha vida, mas a minha família não está sozinha. Deus está em minha família. Talvez assim que a maior experiência que eu estou tendo na vida missionária é a graça de Deus na minha família. Vou aproveitar para falar de outro ponto. É que nos cursos bíblicos, a gente assim vai vendo como que as pessoas vão mudando a sua própria vida. A gente fala, tem dias que a gente não quer acordar, tem dias que a gente não quer dar os cursos bíblicos, mas aí quando a gente pensa que as pessoas necessitam da palavra de Deus, as pessoas necessitam de ouvir o Evangelho, ouvir esse Cristo que nos ama e que é misericordioso. Então, eu vejo assim que nessa última missão, onde eu estava no estado de São Paulo, na cidade de Chavantes, uma cidade chiquita, pequena, mas ela de verdade como foi muito boa para mim, porque eu vi como que as pessoas através do Evangelho mudado a sua própria vida, a sua própria existência. E uma vez eu estava assim falando da palavra de Deus e eu pedi para que uma pessoa pudesse ler a leitura. E a pessoa começou a ler a leitura bíblica e começou a chorar. Eu disse, ai, o que eu falei? O que passou? Por que está chorando? E, bom, eu deixei que ela terminasse de chorar e perguntei, e por que se emocionou? E ela falou, que me emocionei muito com a leitura que eu estava lendo, porque era como se estivesse falando da minha pessoa. E assim a palavra de Deus. A palavra de Deus é algo vivo, não é algo que passou atrás, senão é algo que vivente em todo o nosso cotidiano. Então é algo assim que de verdade, como me chama muita atenção. Levar a palavra de Deus é levar o próprio Deus, porque a palavra é viva. Como foi o seu chamado para seguir essa missão? Eu recordo do primeiro retiro que eu participei.
Me recordo que vi a irmã Mercedes, me recordo que vi a Madre Lupita Gonzalez e também me recordo que vi as missionárias, as primeiras missionárias. E eu tinha 12 anos, era chiquita, bueno, de idade. E como que eu me quedei admirada, porque eu não via elas como uma cara fechada, uma cara de limão, tristes, não. Eu via eles como que dançavam e eram felizes e de verdade como aquilo me chamou a atenção. Não era um retiro vocacional, era um retiro normal, assim, como eu acredito que era de Páscoa, diga que sim, era de Páscoa. E quando eu vi as irmãs também, como que eu falei, ai, como são bonitas e se vê contentas, não se vê como bravas ou algo assim. E eu dije, ai, Senhor, quero ser igual. Ai, quero ser igual. Então, depois, quando estava quase para terminar o retiro, eu fui falar com a Madre Mercedes e eu disse para ela, ai, Madre, quero ser como as irmãs, como as irmãs. E ela me disse, é que você tem que fazer uma experiência missionária, que não sei o que, não sei o que. Eu disse, tá bom, eu quero. E como que ficou assim? E eu voltei para minha casa e passou, e como aquilo ficou aqui. Ai, quero ser como elas. E depois, nesse mesmo tempo, eu acredito que foi em dezembro ou janeiro do outro ano, os padres que estavam na minha paróquia me chamaram para participar de uma semana missionária em uma cidade chamada Tejupá. Me recordo como se fosse hoje. E de 40 que tinha no grupo do CEPA, somente eu fui, que coisa, pero sim. E eu fui, eu era a mais pequenita, e foi quando eu conheci a Madre Magali. E nessa experiência, solamente uma semana, cambiou toda a minha vida, como que mudou tudo. E eu disse, eu quero isso para a minha vida, eu quero ser missionária, porque de verdade, a diferença que tem nos missionários servidores da palavra é a alegria, porque para mim é a alegria que eles têm, porque eu vejo que falar a palavra de Deus não é algo como que é algo que nos cansa, não, é algo que nos deixa mais felizes, mais alegres. E eu esperei 6 anos para fazer a experiência missionária. Mas foi isso que me chamou a atenção, a alegria das missionárias que tinham no início, a alegria das irmãs, a alegria dos missionários. Isso como que me questionou, e como que me acendeu uma velita que agora eu estou mantendo acesa. Qual o texto bíblico mais importante para você e por quê? O texto bíblico que está marcando, que sempre me marcou desde o início, desde quando eu era chiquita, é Jeremias, capítulo 1, versículo do 4 ao 10. Me lembro que a primeira vez que a Madre Serafina me pediu para falar da palavra de Deus, eu disse, ai, que eu tenho solamente 12 anos, como que eu vou falar alguma coisa? E justamente me tocou esse texto bíblico de Jeremias. E quando Jeremias diz, Senhor, mas como que eu vou falar? Sou apenas uma criança. Era como se eu estivesse falando para Deus. Deus, como que eu vou anunciar o seu evangelho se sou apenas uma criança, não sei falar? E Deus diz, confia, eu colocarei em tua boca as palavras certas. Então é algo como para mim, não? Que não sou eu que estou falando, não sou eu que anuncio, senão a Cristo. E sempre vai ser assim, o ponto de dizer que Deus me escolheu muito antes que eu nascesse. E me escolheu para ser uma profeta, me escolheu para anunciar a sua palavra. Como diz, não as minhas, senão a própria palavra de Deus. Como está tu espanhol? Bueno, intentando falar espanhol, porque uno pergunta para mim, e como começou a falar espanhol, ou como conseguiu falar? Eu digo, que se eu digo que tuve pláticas, pues solamente como algunas, por gracia de Dios, claro, pero la mayoría de las veces yo escuchaba
escuchaba las madres hablando, escuchaba las músicas de la comunidad, escuchaba las películas también, y como fue como que acostumbrando mi oído. Por eso que ustedes están escuchando portuñol, porque como para mí que ahora estoy en México y estoy con personas que hablan español, mi cerebro no coloca como que tengo que hablar portugués, pero yo creo que estoy pensando em hablar espanhol. Sim? Você poderia fazer um convite para os jovens? O convite que eu faço para você, jovem, que está me escutando, é que se lança. É o primeiro ponto. Lança-te. Porque medo todo mundo tem. Até eu tenho medo. Quando eu cheguei no México, eu pensei, tá, e agora? O que eu vou fazer? Como que eu vou falar com as pessoas? É o primeiro ponto. Lançar-te. Porque uma frase que eu tenho na minha vida é assim, agora ou nunca. Ou tudo ou nada. E eu falo, é uma experiência de somente 1 ano e meio. Não é uma perda de tempo. Muito pelo contrário. Você vai ganhar algo a mais. E não é algo que o dinheiro possa pagar. Não. É um pagamento que vem de Deus. E o que Deus te dá, nenhuma outra pessoa pode tirar isso de você. Então, por isso que eu digo, venha ser um missionário por 1 ano, por 2 ou para sempre. Mas eu digo, seja uma pessoa corajosa. Vai haver pessoas que vão dizer, e por que vai fazer isso? E por que vai deixar sua vida? E por que vai deixar sua escola, sua faculdade, seu trabalho, sua família, seu namorado, sua namorada? Mas eu digo pra você, quando você diz sim a Deus, quando você diz sim ao chamado que Deus está te fazendo aqui dentro, que é algo que te deixa inquieto, você tem que responder. Porque eu falava isso pra mim. Bueno, é que em minha pessoa, sim, sou chamada à vida consagrada, pero como eu em minha pessoa. Mas fazer a experiência missionária não é dizer que você vai ser uma religiosa ou um sacerdote. Não. A experiência missionária vai te ajudar a ser uma pessoa convencida, um ser humano convencido. Porque o que a sociedade de hoje necessita é de um ser humano que vive as suas convicções cristãs. Porque sabemos que como querem legalizar o aborto, como querem legalizar o matrimônio igualitário, lá a doação de pessoas que têm o mesmo sexo. E eu digo, tudo isso vai contra o Evangelho. Tudo isso vai contra o que Deus nos ensinou. E você que está me escutando é chamado a anunciar e aí contra as ideias do mundo. Num tema que nós escutamos hoje dizia, você é chamado a ser a diferença no mundo, a ser diferente. Então eu digo para você, diga seu sim a Deus, não tenha medo. Não tenha medo porque você não vai ser maldecido? Bueno, o ponto é que você vai ser abençoado por Deus e a sua família também. Por isso, diga seu sim a Deus. Não a mim, não aos sacerdotes e não às religiosas, senão sim a Deus.